Sejam bem-vindos a mais um Pod Espírito Santo. Eu sou Polly Moraes, jornalista e sua apresentadora de hoje. Estamos aqui com várias peças de vidro, de arte, justamente porque estamos com Luciana Guimarães, a nossa artista vidreira. Luciana, se apresente, por favor. Oi, pessoal. Meu nome é Luciana Guimarães. Estou aqui hoje para essa conversa para contar um pouco de mim e do trabalho de vidro que eu faço. E aí, me conta. Eu sei que aqui no Brasil temos a técnica do sopro, né? Você já me deu um spoiler ali no começo da nossa conversa, mas você trabalha com outro tipo de técnica. Que técnica é essa? Então, a gente conhece, quando fala de vidro, a gente conhece o vidro de Murano. É a primeira coisa que vem à nossa mente, né? Então, é um vidro molinho que a pessoa pega com um cano e sopra. Aí, o que que acontece? A minha técnica é uma técnica que provavelmente veio dos Estados Unidos, que ela é chamada de fusing, porque é uma fusão de vidros. E então aí nós trabalhamos, né, eu trabalho com vidro plano, com vidro que todo mundo conhece. Bom, o vidro que todo mundo conhece, esse é o material que essa é a minha matéria-prima, né? Uhum. E a minha arte está naquilo que eu coloco entre os vidros. Olha só que É, interessante. porque a fusão, quando a gente coloca o vidrado, que é um pozinho de vidro fininho, que vem com corante e que vem com outros materiais, que só no forno, no processo da fusão dos vidros, o que, que é a fusão dos vidros? É um vidro cola no outro. Mas então não há, eu não, eu manipulo, eu corto o vidro antes de ir para o forno. Então eu já sei o que, que eu quero, o que, que eu vou fazer, o projeto. Então o vidro é cortado antes. E aí dentro do vidro acontece o inesperado ou o esperado, né? Normalmente o esperado. Mas acontecem muitos inesperados também. Porque como reage com calor e ele tem uma, uma resposta, normalmente eu hoje controlo essa resposta. Mas isso demorou muito tempo a acontecer, porque como eu sou ceramista, Olha só, ceramista. Então, é, além de trabalhar com vidro hoje, você era, né? era ceramista. Agora eu vou dizer, vou dizer que sou, mas não trabalho mais com Uhum. cerâmica, né? Mas então você iniciou na cerâmica antes de chegar na técnica da Fusen? Sim. A cerâmica começou na minha vida quando eu era criança. Quando eu tinha uns 9 anos, e me foi apresentado, e foi numa escola que eu tive o primeiro contato com argila, né? No caso, barro. E aí eu fiquei apaixonada. Apaixonada. Então, eu pedi a minha mãe para buscar argila, para comprar argila para mim. E aonde eu morava, que era em Belo Horizonte, tinha uma fábrica de vaso, de filtro de barro, num lugar que, assim, hoje é na Savassi. Quem conhece BH, conhece Savassi. E a gente ia lá buscar, comprar o barro. E aquele ali era meu hobby. Eu não, ficava horas e horas fazendo coisas. Mas só tive oportunidade mais tarde de fazer. Assim, na verdade, até na cerâmica eu sou meio autodidata, que eu fui vendo e descobrindo coisas técnicas, que depois eu vim saber que é técnica, porque eu não tinha curso, né? Depois, quando tive a oportunidade de fazer um curso, eu dei uma aprimorada, principalmente na pintura da cerâmica na época. E aí depois eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Olha É, só. com 19 anos eu fui fazer cerâmica. Era assim, eu era tão apaixonada que eu falei assim, eu vou lá ver, fazer cerâmica. E aconteceu numa escola de arte super legal, lá em Portland, no estado do Oregon. E foi tão bom, mas tão bom. Foram assim 2 meses de imersão total. E eu fiz aula de torno, né? De fazer aquelas peças que a gente. Todo mundo conheceu o Ah, torno naquele sim, filme. no É, filme. e É, hoje está muito, né, já está bem conhecido, e a cerâmica teve uma valorização e um reconhecimento do trabalho, né, por causa da divulgação, né, da cerâmica sim. mesmo. Então, eu gostei muito. Mas eu tinha uma paixão, assim, né, por vidro. Era uma coisa, assim, que parecia inatingível, sabe? Uhum. Até que eu tive a oportunidade de visitar Murano. Aí eu fiquei louca, né? Falei, ai, meu Deus, assim,
olhava para aquilo e falava assim, um dia eu gostaria de fazer vidro. Mas assim, Os vitrais lá, né, que você... não, eu vi coisas de vidro mesmo, O sopro, a gente lá sopro. visita as fábricas, tem a Ah, demonstração, igual tem aqui no Brasil, nas Cristal Cadoro e na Cristaleria Gramado, você vê eles trabalhando, é lindo, lindo, vale a pena. O Brasil tem trabalhos de vidro maravilhosos. E hoje está sendo mais difundido, né? Graças a Deus, isso é muito bom. Então, essa questão do vidro aconteceu só quando eu me mudei para Vitória. Que eu falei assim, não quero mais fazer cerâmica, eu vou me aprofundar na história do vidro. Consegui fazer um curso de uma pessoa que não queria ensinar nada, acontece. mas me ensinou, mas isso já tem muito tempo mesmo. Mas eu não coloquei em prática, não. Só coloquei em prática aqui em Vitória, quando eu comecei a trabalhar em 2007. Então tem quase 20 anos, mas na verdade muito desse tempo foi aprendendo, fazendo, né? E você falou sobre a sua arte estar entre o vidro. Você falou sobre um pozinho mágico que vira cor. Como é que você sabe que esse pozinho vai virar a cor exata que você precisa para aquela peça? Tudo tem seus mostruários, né? Eu tenho um mostruário para cada potinho. E eu faço muitas dessas misturas, né? Aí tem que fazer o teste. E aí, a partir desses testes, o que que acontece? Quando eu estou pintando, esse vidro que eu vou pintar, não é uma pintura assim, igual pintura a óleo, Não, é uma pintura de esse pó com água, somado como se fosse uma colinha, porque como o pó e a água, elas têm que ficar juntos, se secar sobre o vidro e ficar ali. E não se ele virasse só pó, ele ia ficar solto, né? Então, eu pinto sobre uma mesa de luz. E quando eu estou pintando, quando o pó ele é concentrado, a luz não passa, ali não vai passar a luz. Mas quando o pó é levinho, bem fininho, e a luz passou, ali vai passar a luz. Então eu controlo assim a luz e não. Sabe? Porque vitral e vidro, para mim, em geral, tem que passar a luz. Tem que passar a luz. É, Então, me mostra um dos seus trabalhos. Eu vi que você trouxe algumas, né? é. Algumas amostras desses trabalhos. E eu tenho algumas dúvidas ali, principalmente sobre as borboletas. Mas antes, vamos falar dos vitrais, como isso foi feito, se Sim. teve alguma referência, o que foi que a cliente pediu, se seu trabalho é personalizado ou você faz o mesmo para todo mundo. Já pensou? Então, me conta um pouquinho sobre esse trabalho. Então, depois desse tempo todo experimentando muitos tipos de trabalho em vidro, eu cheguei à conclusão que tem certas coisas, certos trabalhos que eu gosto mais de fazer e que eu acho que eles são mais exclusivos. Então, eu gosto de trabalhar com trabalhos assim, bem exclusivos mesmo, que o cliente ou o arquiteto me procuram normalmente para fazer alguma coisa completamente diferente. E é bem diferente mesmo. Um trabalho exclusivo para colocar na casa e ter aquele toque assim de alegria, de fluidez, da luz entrar, né? Da alegria que eu acho que o vidro traz. Você vê que quando a gente vê, ou viaja para fora, ou vê, por exemplo, situações que mais antigamente, né? Que tinha aqueles vitrais que são feitos, os vitrais de antigos eram feitos de pedacinhos de vidro. Uhum, como um mosaico. Não, mas eles são colados com uma fita de cobre hoje. Uau. Eles são colados dentro de uma estrutura de metal. Então, era assim que era vitral. Então, o vitral que normalmente as pessoas conhecem é um vitral feito de pedaços de vidro colorido. Eu já pego o vidro inteiro e transformo aquilo tudo num vitral. Pedaços, sim, mas mais moderno. Uma pegada Perfeito. mais moderna, né? Então, vou contar o caso desse vitral aqui. Esse vitral, esse vitral azul, ele
Então, esse vitral azul, a cliente me procurou porque ela fez uma capelinha no terreno da casa dela, num condomínio fechado em Domingos Martins. E ela é apaixonada com a igreja de Dom Bosco, em Brasília. É uma igreja que tem toda ela de vidros azuis. Então, ela me pediu para me inspirar na igreja de Dom Bosco, nesses vitrais da igreja, né? Então, eu fiz essa amostra para ela com os vidros pintar. Com esse vidro, é um vidro único, só que aqui fica parecendo que é um vitral, tá vendo? Daqueles, tipo, mas é tudo no pincel. Tudo no pincel. E passa um pouco passa a luz. E quando a luz de dentro tá bem acesa, fica o lado de fora que a gente vê. E ao contrário, quando fora tá dia e dentro tá um pouco mais escuro, você vê o vitral reflete para dentro do. Aqui, ele não reflete assim no chão, ele não passa a cor, mas ele dá aquela beleza que é a característica da peça, né? Então, ela ficou muito satisfeita e ficou bem lindo, porque é um vitral é um vitral comprido, são duas janelas, e acho que as janelas são fixas, e a marcenaria é de madeira. Então aí passa o tamanho pra gente direitinho dentro do projeto, né? Eu faço um estudo, depois aquilo é ampliado na copiadora, o tamanho original, e aí com o desenho eu vou fazendo. Então você mesma desenha o pedido da cliente, passa para a copiadora para ampliar, para criar esse vidro e esse vitral no tamanho real solicitado pelo cliente. Isso. Incrível. Incrível, muito incrível. E assim, nesse caso, que é um vidro plano, você corta com a vitreria, com a vidraçaria. Ah, depende do tamanho. Como é que funciona? Ah, depende do tamanho. Se for um vidro pequeno, alguma coisa, a gente corta, né? Depois eu vou te mostrar os lustres, né? Sim. Mas vitral, normalmente eu peço lá da Viminas para vir cortado do tamanho que eu preciso. Porque aí vem preciso. Porque como vai entrar na esquadria, precisa estar precisa estar exatamente do tamanho que. Mas quando isso vai para o forno, ele cresce um pouquinho. Porque os vidros viram um vidro, tá vendo? Ó, eram dois. Mostra pra cá. Eram dois e vira um. Vendo? Você não vê nem a emenda. Posso. Eram dois e vira um. Perfeito. Olha só. Mas Então, assim, a Viminas é que corta. Eu corto na Viminas, que é minha, sempre foi minha parceira de trabalho. e você trouxe sobre lustres, então você trabalha com lustres também? Como é que isso funciona? O lustre tem uma história interessante. Quando eu era pequena mesmo, aí no caso, eu tenho uma história que quando eu tinha 1 ano e 7 meses, aconteceu de eu chegar num lugar e ver um lustre muito grande. E aí eu fiquei encantada. A minha mãe escreveu no meu livro, um livro de bebê, que eu disse assim, canta beleza, Quanta com 1 beleza. ano e 7 meses. Eu acho que esse negócio ficou na minha cabeça. Carimbou na minha mente. Porque é o seguinte, na verdade, essa era a casa dos meus avós. Era uma casa maravilhosa, assim. Minha avó era bem artista. A minha avó desenhou, assim, tudo. Eu acho que a casa era toda cheia de coisas diferentes. E tinha esse lustre gigante de cristal no meio da sala.
de sala de visita, né? Imagina, isso está escrito, né? Então eu fiquei. E aí, isso, depois de anos, eu nem sabia. Depois de anos, eu peguei esse livro de bebê e que eu vi que estava escrito isso lá. Mas eu sempre me encantou com coisas penduradas. Eu sempre me encantei com coisas penduradas, sabe? Do teto. Eu sempre fui encantada com mobile. É interessante isso, tá vendo? A gente às vezes não sabe de onde é que vem tal coisa. E aí, quando eu comecei a, a desenhar alguma coisa para eu criar, e depois de experimentar muita coisa, e de trabalhar muito a minha mente com relação ao vidro, de como que o, fazer com que o vidro tenha uma, uma presença diferente e que ela não seja, porque eu sou muito preocupada com segurança, né? A gente, é, eu acho que isso é natural, pelo menos a meu ver, eu sou preocupada com isso. E eu gostava de sempre de coisas penduradas, sempre coisas. Aí eu comecei a desenvolver elementos para fazer os lustres. E esses elementos, eles são cortados. Aí se a gente é que corta mesmo, aí sou eu que corto. Um por um. É, Cada, cada cada peça, cristalzinho. cada peça, ela é montada ela se torna a peça no forno, porque é cortado e depois montado. E dentro do forno ela vira uma peça. E aí depois tem a composição, né? Aí tem um pouquinho da matemática, que a gente estava conversando, que a gente, tem que ter matemática. Tem, tudo tem. Sempre tem Aí tem a matemática. matemática para colocar, para fazer a estrutura e tudo. E então eu criei uma série de lustres, né? E que foram, e foi muito interessante, porque eles foram, primeira vez que eu expulso o vidro, esse lustre foi, na verdade não era bem um lustre, era uma instalação. As peças instaladas lá na Estúdio Design, que é uma loja de iluminação que tem aqui. Aí uma arquiteta viu no Estúdio Design esse lustre e me pediu para fazer para Casa Cor, né? O ano precisamente, eu acho que foi ai, posso ver lá, mas eu acho que eu não pesquisei antes, acho que foi 2008. Eu acho 2008 ou 2009, 2010, por aí. Então eu fiz. Depois dali, aí eu fui procurada por um cliente, por uma pessoa que eu já conhecia, né, aqui em Vitória, que quis para casa, para o apartamento deles, porque o apartamento era de cobertura, tinha, né, aquela parte da Parapetuado. escada, Sim. que é na subida da escada. E a gente fez um lustre lindo para ele, né, baseado nas peças que estavam na Casa Cor. E foi um lustre que ficou muito lindo. E esse lustre, eu tinha um site, quer dizer, tenho ainda, mas naquela época site era o que todo mundo tinha, né? Antes da. E por esse site, uma pessoa de São Paulo me achou e eu fiz 3 lustres para ela. 2 lustres para frente da casa, que ficaram lindos, porque eles são assim protagonistas mesmo. A casa tem uma fachada que faz um dente e cada lustre dentro. Então tem assim um dente, o lustre, aí depois tem a porta e depois tem mais um dente e um lustre. Eu de Lindíssimo. 3 metros, e mais ou Misericórdia. menos umas 600 e tantas peças cada lustre. E depois ela me encomendou o lustre para o centro da casa, que é um lustre de 400 flores. E a casa é de 2 andares, então, e é redondo assim, a parte de cima, a parte íntima, né? É como se fosse um corredor suspenso, assim. Lá embaixo você vê a mesa de jantar. E o lustre fica bem na frente, assim. Então, e ela ficou bem satisfeita. Porque outro dia ela passou a mensagem que estava lá. Ela falando que estava maravilhada, que ainda já tem um tempo que a gente já fez esse trabalho e ficou muito lindo mesmo. E além dos vitrais, dos lustres, você trabalha com peças artísticas, assim, muito peculiares e diferentes, né?
Eu tive a oportunidade de ir até seu estúdio e eu fiquei encantada. Você falando comigo, eu tava olhando pra cima, assim, com todos aqueles objetos em vidro pendurados. Tinha libélula, tinha borboleta, tinha até uma coluna. Lembra daquele? Eu fiquei encantada com aquilo. E hoje você trouxe algumas borboletas para mostrar pra gente, né? E É. antes a gente tava conversando, posso pegar? Sim. Licencinha. Você estava conversando comigo que esse modelo você corta lá no estúdio, Ah, sim, lá na vitreria. lá na vitreria. Você corta É. na vitreria, você faz esse formato, você que pinta, desenha, faz todo o processo. E na nossa primeira conversa você falou: eu nunca tinha visto alguém fazer uma libélula em vidro. Né? Eu tava com a esperança que você ia trazer aquela libélula. Eu sei que ela é um pouco maior, né? Podia quebrar, então Não, é até que mais. não, é bem resistente, porque ela é toda desmontável. Ah, ela desmonta. Ah, eu fico Aham. mais encantada ainda. É. E assim, é muito lindo. Eu quero que você me explique como é que você faz. Como é que faz pra ficar, para entortar esse vidro? Como é que faz pra pintar esses detalhes da coluna da borboleta, né, da asa? Eu fico assim encantada com esse trabalho. Então, é, na verdade, isso são várias peças que são cortadas e depois no forno, com calor, elas vão ficar agarradinhas uma na outra. E como é esse forno? É um forno industrial, um forno de Não, é um barro? forno como se fosse um forno de cerâmica, só que a posição dele é diferente. É um forno como se fosse uma mesa. Na Hum, verdade, como se fosse uma caixa. Existe forno como uma mesa e o meu é como uma caixa. Então, a gente coloca a peça dentro e faz a queima bem devagarzinho, igual com cerâmica é, bem devagarzinho, para não dar choque térmico, né? sim. Para não quebrar. E depois vai ser. Cada trabalho tem uma temperatura, porque depende da espessura do vidro e o quanto que você quer que esse vidro amoleça um sobre o outro, né? Porque aqui você vê que você não vê nenhuma junção, mas são várias Para mim junções. isso é um só. É, mas não é bem assim. É, eles são, eles se tornam um, né? Agora, essa, essa moldagem chama termomoldagem. A gente coloca sobre normalmente é, é de metal. Faz a forma em chapa de metal. E aí coloca a peça e ele determina aí a outra fornada. Depois que ele já está reto, primeiro tem que ficar retinho, depois volta para o forno para poder dar a forma, né? Só para fazer para ela ficar baulada. Uhum, Então, vai de novo para o forno. uhum. É uma temperatura a menos, só a ponto do vidro começar a amolecer e fazer a forma onde ele está, Perfeito. deitado. Agora, o interessante de falar sobre essas coisas diferentes é que vamos dizer, o que eu acho mais interessante no trabalho é poder criar alguma coisa junto com o cliente ou com o arquiteto que tenha a identidade do cliente, que tenha exatamente, às vezes, a vontade quer dizer, que a vontade dele seja é, é, ou Executada. é ou seja assim alcançada uma coisa que seja diferente. Né, hoje as casas estão muito parecidas, mais ou menos seguem sempre, às vezes, um padrão vigente da época, dentro da questão de tendência. Hoje, sim, na verdade, para mim, eu gosto de bom gosto. Uhum. Então, eu gosto de coisa mais clássica, mas ao mesmo tempo, eu acho que precisa de dar um charme. Eu acho necessário um charme que mostre a identidade da casa. E isso é muito interessante, porque você pode conseguir isso é, com um material tão diferente, né? E pouco usado. E porque é uma coisa que não é muito difundida e nem é muito conhecida.
E também, como isso são anos de trabalho para chegar no resultado, né, que eu consiga, no caso, eu consigo entregar, eu consigo realizar isso, são muitos anos de trabalho, muitos anos de experiências e de frustrações, assim, mas, assim, o que me motiva é justamente a persistência, assim, eu sou persistente em alcançar cada vez mais excelência no trabalho, sabe? Então, eu acho que isso que faz a diferença, assim. Então, a pessoa pode realmente criar junto comigo ou trazer uma ideia, trazer alguma coisa que viu, não sei aonde, e a gente faz, sabe? Eu tô com uns desafios e que eu alcancei, mas ainda não foi realizado, então, mas nós vamos ter a oportunidade de te mostrar com as coisas novas que eu tô fazendo. Tô ansiosa pra É, ver. e assim, então, só para terminar sobre a borboleta, por exemplo, se você tem um foquinho em casa, porque todo mundo hoje tem os foquinhos de LED, né? Uhum. Então, essa borboleta ela é pendurada e ela pode ficar em cima embaixo do foquinho de LED. Tá E ela vendo? vai brilhar. E ela vai ficar assim, ó. Então, pode fazer um conjunto, tem vários tons, né? Tem a E amarela. pode ser o do tom que a pessoa quiser também, né? Uhum. É, tá vendo? Ela fica assim, ela fica assim, né? Abaixa um pouco ela. Aqui, ó. Aí. Sim. É essa visão que a gente tem de baixo, né? Uhum. Quando ela tá no teto. Perfeito. Além desses trabalhos que a gente já mostrou, você trouxe outros. Temos o vitral aqui, que é meu preferido, de todos os que eu já vi que você fez, que traz uma ideia mais contemporânea, né? Eu gosto dessa arte. Me conte a história desse vitral. Ah, esse aqui, é uma coisa interessante sobre. é, Mostra de frente. Esse vitral, ele foi feito na escala, né? Porque tem trabalhos que é interessante, não tem como, às vezes, o cliente visualizar. Não adianta, né? Visualizar sem ter feito, Uhum. eu preciso fazer. Então, eu até para mim ter, né? Para eu ter, né? Até para eu ter a visão do todo, né? Eu faço um protótipo. E esse é o protótipo. Esse é um protótipo na escala de uma porta. É Sim. uma porta de 2 metros e eu acho que ela 2,20 m, qualquer Que coisa ela assim. ficou toda de vidro, Não, foram 5 partes. 5 partes. Ah, essa foi uma das partes. Não, isso é a porta. Essa é a porta. Inteira? É, De 5 metros? não. A porta tem 2 metros. A porta, na verdade, não é a porta, não. Apaga tudo. Essa vai ter que cortar. Não tem problema, não. Não, vamos retomar aqui. Tá. Tá. Esse é um protótipo Uhum. de um vitral que me foi pedido por um cliente italiano, só que ele é apaixonado por Miró. Então, ele me pediu para fazer um vitral para ficar na divisória entre a sala de reunião e a sala dele, no escritório. E ele me pediu para que eu fizesse alguma coisa inspirada em Miró. Aí eu mirei o Miró. Mirou e mirou. Sério, na época eu comprei um livro de Miró e vi uns elementos de Miró e me inspirei em Miró, né? E eu fiz esse desenho. Esse desenho não é cópia do Miró, não. Nada, só o estilo. A referência. Eu peguei uns elementos de Miró, essa estrela, mais algumas coisas assim. Bom, a divisória tem 2 metros, ela é uma divisória de madeira. Isso aqui foi encaixado. 2,20 m por 85 centímetros de largura aqui. Só que esse é um protótipo na escala.
E eu fiz em 5 vidros. Eles se encontram. É todo repartido. O desenho é repartido. E ele vai encaixado dentro da moldura, como se fosse um quadro gigante, e fica lá. Aí ficou muito legal. Entre a sala dele e a sala de reunião. Chique. E ele gostou muito, ele ficou encantado. Ele falou que nunca imaginava que ele ia conseguir fazer isso. No, aqui, né? Porque ele trabalha na área de granito, de pedra, e ele falou que ele gostaria de ter um trabalho em vidro no escritório. Aí, comentando com o pessoal da Viminas, né? É interessante que todos os clientes chegam assim. Eles comentam alguma coisa que eles têm aquele Alguma desejo. paixão, né? Igual esse da borboleta, né? Sim. Tem um cliente que me procurou porque ele comentou com um corretor de imóveis que me conhecia que ele queria um vidro colorido na Uhum. porta que separa a parte íntima do apartamento da sala. Ele queria alguma coisa bem alegre. E aí, quando eu falei com ele, então vem cá pra gente conversar, né? Aí, quando ele chegou lá e viu as borboletas penduradas, É isso ele que eu falou, quero. quero borboletas. Aí, eu fiz o projetinho, mostrei para ele. Na verdade, fiz um esquema, porque ele escolheu as borboletas, né? Nós escolhemos, eu fiz um a, a demonstração, assim, eu demonstrei para ele como seria, como eu pensava. Ele falou, pensa e me fala, assim. E eu organizei as borboletas e uns vidros coloridos. Aí ele aprovou, tá pronto, lindo. E daí Que e maravilha. você tem Sim, sim. nós temos esse Essas para mostrar imagens, esse também, vídeo, sim. É, uma coisa que você me contou, que eu guardei assim no meu íntimo, que eu queria que você compartilhasse novamente, Hum. é sobre o fato de que você não tem referências em vidro. As suas referências são reais. Eu fui lá na sua vitreria, tinha uma árvore de vidro. Eu sou apaixonada por aquela libélula de vidro. E tinha vários objetos em vidro que eu nunca tinha visto na minha vida. Porque você transforma o real em arte em vidro. Então me conta um pouco dessa experiência, de como você faz, de onde é que vem essa, qual é o nome da palavra? Inspiração? Inspiração. Porque eu tô vendo também que você tá com um colar que é de vidro. Você que fez também? Olha, é muito interessante. Tem que cortar, pode cortar. Bom, inspiração é. Eu fico até sem palavras para te falar, porque tem coisas que a gente não consegue explicar muito bem. Então, assim, fico buscando as palavras. Estava lendo outro dia que inspirar vem de que quando a gente inspira, a gente como se fosse a gente incendeia as nossas células, porque a palavra vem até a origem etimológica de inspirar e expirar vem de fogo. Eu achei super interessante. Mas aí, saindo da filosofia e entrando no realmente no que transcende, eu acho que o que eu percebo comigo é que é alguma coisa assim, como é que eu vou dizer? Até sem muita explicação lógica, assim, vamos assim dizer. Eu, quando mudei para cá, eu queria mudar. Minha vida mudou completamente quando eu mudei para Vitória. Completamente. E como eu tinha esse sonho de trabalhar com vidro, eu realmente resolvi empreender isso. Então, foram anos de dedicação, empreendendo, realizando, atendendo, né, vendendo, fazendo e realizando. E as inspirações vêm assim, como você disse. Por exemplo, da natureza, você falou tanto da libélula, né?
Um dia a libélulazinha tava mortinha, sequinha, no cantinho da garagem, assim. Aí eu peguei a libélula, né? Perfeitinha. Ela tava aquela asa maravilhosa. Aí eu coloquei no scanner. Escaneei a asa. Coitada da libélula. Não, ela já tava, coitada. Ela já tava, já era um esqueletinho. Sim. Aí eu coloquei no scanner e aumentei. Aí eu fiz a ampliação das asas. Aí eu falei, eu vou fazer isso aqui, ó, porque parece vidro. A asa do borboleta, da libélula, mesmo ela esqueletizada mesmo, ela sequinha ali, Porque é transparente, né? ela é transparente. Então essa coisa da transparência é tão, assim, eu acho fascinante, fascinante. Aí a gente vai se relembrando de toda a sua infância e tudo, como eu era vidrada mesmo, em vidro. E eu, e aí, naquela época de antigamente, muita gente tinha peças de Murano em casa, assim, nem sabia que era Murano, tá? Eu não fazia a mínima ideia de onde tinha vindo aquilo, porque você nasce, vê aquilo em cima da mesa, né? E eu lembro que eu achava, assim, que eu passava a mão, assim, eu lembro que a minha mãe tinha um cinzeiro, devia ter ganhado, ela me falou que ela tinha ganhado de presente de casamento. Um cinzeiro de Murano, todo de vidro vermelho, tudo de bolinhas dentro. Aí eu ficava passando a mão naquele geladinho, assim. Então, e tem uma história, né, que a minha avó tinha ateliê. E eu achava aquela coisa mais maravilhosa do mundo, mas a gente não tinha essa liberdade de falar, né? Eu não expressava essa admiração, sabe? Era uma coisa assim bem interna, né? Uhum. Mas quando eu mudei para cá, eu tive esse ímpeto mesmo de buscar, porque o vidro, eu acho que ele é fascinante. Porque imagina, é a única matéria assim que você vê através. Não é? Não é interessantíssimo? Eu acho maravilhoso. E tem uma coisa assim espiritual nisso, sabe? Sim, e muitas inspirações e muita tem coisas que acontecem que a gente não sabe nem explicar. Mas assim, eu tenho umas explicações, né? Mas que no caso agora não vem ao caso. Mas é, é isso que acontece. Eu vou olhando a natureza às vezes, como o bambu que você viu lá. O bambu de vidro. Eu tive vontade de fazer um bambu de vidro e as folhas eu fiz no formato de folha de bambu. Vou dizer que um pouco mais gordinha do que aquela folhinha que a gente está acostumado a ver, meio magrelinha assim. Uhum. Porque o bambu tem tantas variedades, né? Mas eu peguei referência e eu usei 2 vidros diferentes. E o que eu coloquei no meio, entre os vidros também, ficou um verde tão perfeito, mas tão perfeito. Aí, por isso que eu falo que é uma coisa assim até que transcende. Aí a gente colocou essa árvore na porta do ateliê antigo, que é da vitreria antiga, era uma casa, né? Bom, é bom só fazendo um parênteses, vitreria é o nome que eu dou ao ateliê para não chamar de ateliê, porque às vezes ateliê é de costura, de pintura. Então, vitreria é o nome vamos dizer, outro dia alguém falou assim, não, mas a técnica devia chamar vitreria também. Eu falei, tem muita coisa que eu fiz mesmo que precisa chamar vitreria. Mas aí a gente colocou essa árvore na porta da casa, ficou ali. E vem um beija-flor e fez um ninho. E aí essa foto que você vai mostrar, essa foto desse beija-flor dentro do ninho, com o rabinho saindo assim, a cor do rabinho é a mesma cor das folhas do bambu. E aí, coisa mais linda, apaixonante. E como esse bambu ele está no lugar hoje, que ele está na escada da vitreria. Então você passa por debaixo e quando o sol bate, passa pelas folhas assim. É muito lindo. É muito lindo mesmo. Então, assim, eu gosto muito de me basear em coisas da natureza e nas cores, nos efeitos. E, né, igual esse
essa peça. É. Eu ia falar sobre ela. Fala. É uma peça diferente de todas que você trouxe aqui. É. Ela tem bolinhas por dentro, né? É. Parece que tem ar por dentro do vidro. E você passando a mão, não sei se vocês estão conseguindo ver, pessoal, mas vocês passando a mão aqui tem uma protuberância nessas bolinhas. Então tem uma textura diferente aqui no vidro também. E aí me conte a história dessa peça, que ela trouxe três. Essa peça são 3 tamanhos de bolha. 3 tamanhos de bolha. Eu peguei o médio, né? Tem o pequenininho, que também tem a protuberância, e tem a maior, que são bolhas maiores. Isso. Como é que você faz isso? Ah, pois é, esse ano a gente não conta. É segredo, segredo. Exatamente. Esse é segredo mesmo. Esse vidro é um vidro, por exemplo, para se colocar numa esquadria, numa porta, numa divisória, ou mesmo, por exemplo, a casa precisa de entrar luz. O vitral também tem essa função, né? Para entrar luz no ambiente e fazer uma coisa diferente, quer dizer, fazer porque a gente, quando a pessoa está construindo, quer dizer, ela empreende tanto, ela realmente ela gasta com tantas coisas, mas eu vou te dizer uma coisa, fazer colocar isso no projeto, porque isso aqui, o objetivo é esse, é arquitetura, né, para construção civil. Eu consigo, desculpa, Bebe um pouco d'água. Aproveitar para beber também. Vou cortar isso. Ai. Falou muito, se beber água, o seu copo tava cheio. Então, essas peças eu tenho condição de fazer maiores até. Tamanhos maiores. São para área de arquitetura, construção civil. Então pode colocar nas esquadrias. Pode ser esquadria metálica, pode ser, né, alumínio, ou mesmo e pode se colocar em alvenaria. Alvenaria não, marcenaria. Marcenaria, esquadrias de alumínio, esquadrias de metalon, de acordo com o projeto. Então, é uma coisa interessante, né? Porque eu estava vendo sobre essa questão de uma certa forma, está voltando, assim, essas coisas diferentes para fazer essa diferenciação na arquitetura, essa exclusividade, né? Então, antigamente usava-se tijolo de vidro, né? Então, não precisa ser uma coisa estrutural como um tijolo, né? Um vidro desse resolve. Porque não passa, ó, você não vê quem passa atrás, ele não dá transparência. Ele passa luz, mas não transparência. A imagem atrás tá dando para ver ali. A minha mão bem, por exemplo, se era um corredor, por exemplo, você quer isso. Você vai ver que tem alguém passando, mas não vai ver se a pessoa tá... Não vai ver nada, assim, você só vai ver um vulto, né? Exato. Então, então, hoje, o meu objetivo é fazer coisas para arquitetura, né? Arquitetura, decoração, e também transformando os lustres em instalações iluminadas. Não necessariamente precisa de ter uma estrutura. Hoje, como tem os LEDs, e hoje os LEDs são pequenos e iluminam bastante, pode-se fazer no projeto teto com LED e os vidros saindo do teto direto. Então, teto de vidro com LED por dentro? Não. O LED, você vai ter o LED para iluminar. Em vez de fazer um lustre com as lâmpadas no lustre, você pode ter uma escultura de vidro, que seria uma instalação como uma escultura de vidros pendurados da forma que quiser, iluminados pelos LEDs que já vão ter mesmo. Já vai ter LED no projeto de iluminação.
Entendeu? Então a pessoa pode fazer coisas, é, vidros, só a imaginação. Aí Do a jeito que a imaginação pessoa voa. quiser. E agora eu quero falar um pouquinho sobre essas joias de vidro. Você está usando aí um colar belíssimo. Eu sei que você tem outras peças que a gente vai mostrar aqui para as pessoas verem. E como é que funciona? Você também trabalha com essas peças de joias? Eu acho que é uma coisa tão gostosa assim de fazer. É como se fosse assim, essas pessoas podem falar assim, isso trabalho é uma terapia. Não, quando é trabalho não é terapia, não. Quando trabalho é sério, cheio da responsabilidade, do compromisso e até alcançar, né, o objetivo. Mas o, as joias é uma coisa muito gostosa de fazer. É muito. Espera um pouquinho. Eu desenvolvo. Não tá. Ele embora. Meu Deus do céu. Não, mas isso é raro. Picarreia. Que horrível. Corta, corta tudo. Deixa eu ver, agora voltou? É. Eu, eu, eu acho. Até as joias de vidro são diferentes. Porque eu uso materiais dentro dela que são bem inusitados. Né? Isso aqui é uma pedra. É uma Dentro? é uma pedra que sai em filetes. E que fica aqui dentro. Quer dizer, vai para o forno, 2 vidros. Então, Né? se eu tiver um objeto em casa que eu quero eternizar em uma joia, por Não, exemplo, funcionaria? senhora. Não, Vai aguentar 880 graus? Ah, tinha que ser pedra, né? Só mineral. Só mineral. Então, Ó. se você tiver um mineral que você ame. Ah, sim. Sabe o que que fica legal? Areia da praia. Eternizar um momento, É. uma Ah, viagem. isso. As areias, todas as areias, porque o vidro é proveniente de areias, né? Do material que se funde, né? E né, quartzo, tudo é areia, sílica. Né? Então, eu faço várias interferências assim. Tem muita coisa interessante. Tem muita coisa interessante, sabe? Tem muitas coisas novas que eu fiz, que ainda vou lançar. Estamos ansiosos por esse É, lançamento. Luciana, muito obrigada pela entrevista. Acredito que a gente conseguiu trazer aqui um pouco da essência do seu trabalho, porque seria impossível em uma hora a gente trazer o que é de fato o seu trabalho, mas a gente, nessa entrevista, conseguimos trazer alguns dos seus vitrais, trouxemos também os lustres, as joias e toda a sua experiência. E assim, eu sou muito grata por ter você aqui hoje no Pod Espírito Santo. Gostaria de agradecer a vocês também que acompanharam a gente até aqui e até a próxima. eu que agradeço.